Olá, esse é uma Idade Não Me Define Cast, um podcast semanal apresentada por mim, Silvia Loeb, 79 anos, psicanalista, e pela Carla Leisner, minha filha, jornalista, 60 anos. Nós duas conversamos sobre temas que nos ajudam a entender melhor o processo de envelhecimento e nos sentir menos sozinhas nessa jornada. Como não gostamos de regras, às vezes estaremos juntas, outras não. Mas não se preocupe, o papo sempre vai ser bom. Siga nossos perfis nas redes e, para saber mais, e bom programa. É com imenso prazer que a gente recebe você hoje, Adília Belotti, jornalista, blogueira, escritora. Sua vida na web começou há 23 anos, quando aceitou um convite para participar da criação do Obsidiana, um dos primeiros sites femininos da internet no Brasil. De lá para cá foram vários portais, sites, infindáveis telas. Escrever na web virou uma paixão. Hoje, coordeno o Clube dos Escritores 50 a mais, um espaço de expressão de escrita e leitura para maiores de 50 anos. 4 filhos, um gato cegueta, uma border collie muito velha. E tem um livro de ficção saindo pela editora Jandaíra. Quer saber o nome? As Velhas. Aguardem. Adília, querida, obrigada por ter aceito o nosso convite. Acho que vai ser bem interessante. Vamos começar? Vamos, muito obrigada por estar aqui, por ter me convidado. Prazer. Olha aqui, seus filhos saíram e deixaram você praticamente sozinha, todo mundo de uma vez. A gente ficou discutindo uma coisa super interessante que é um pouco diferente do ninho vazio tradicional. Ninho vazio tradicional, a gente fica triste, quer filho de volta e tal. Como é que é essa história de resíduo que você falou? A gente estava conversando um pouquinho antes e eu estava tentando elaborar em cima dessa história ninho vazio. De fato, eu tenho 4 filhos. Hoje, nenhum deles mora no Brasil. Eu tenho 2 filhos nos Estados Unidos, um na Califórnia, outro no Colorado. Tenho 2 em Londres. E a gente estava comentando, Silvia e eu, que na verdade, bom, tem uma historinha clássica, né, gente? Perguntaram para o rabino quando que a vida começa. E o rabino respondeu: a vida começa quando os filhos saem de casa e o cachorro morre. É. Então, Aí é que vamos ver, né? agora, então, gente, é assim. E eu acho que isso define muito bem esse momento do ninho vazio, né? Os filhos foram embora, o cachorro morreu, faz o que da sua vida? E eu fico, estávamos pensando que você tem que garantir que o ninho esteja vazio, porque na verdade, quando você fala de ninho vazio, você deveria falar só da saudade que você vai sentir dos seus filhos. Mas não é só isso. Quando você fala de ninho vazio, você está falando de uma porção de resíduos que tem ali naquele ninho que você tem que limpar com muito cuidado para poder realmente viver essa experiência tão transformadora que é o ninho vazio. Eu acho que um dos resíduos que a gente estava falando, vamos ver o que vocês acham também, é, é, é a perda. Né? Se você é uma mãe ou um pai em tempo integral, as chances de você ficar muito, até um pouco deprimido no momento que seus filhos saem de casa é grande, porque você dedicou as últimas 3 décadas quase da sua vida a essas criaturas, a esse fazer e ser pai ou mãe e pai. Então é natural que você sinta essa perda, mas percebe que essa perda não é saudade, essa perda é sua. É você que tem que resolver, né? Você que tem que... Bom, já criei meus filhos, eles foram embora. Como é que eu posso abrir um espaço dentro de mim, né, para me sentir orgulhosa dos filhos que eu criei? Se você mistura esse orgulho com uma sensação muito, muito grande de que você perdeu uma coisa
vai ser mais difícil de você viver essa alegria que é você ter filhos que estão prontos para ir para o mundo. Você não acha, Silvia? Eu acho super interessante isso, porque perda é perda e depressão da perda é outra, né? Enfim, você perdeu, ficou um espaço, você vai colocar o quê? Porque tem muitos pais que querem esses filhos de volta, não É. deixam sair, então cria um ambiente tal que o filho nunca sai. Ou então, se sai, né? Se acaba saindo, o pai fica naquela tristeza, ai, quer dizer, vivendo aquilo que já foi vivido. Então, eu acho super importante isso que você está falando, é limpar essa perda para, de fato, deixar espaço para uma coisa nova e para você ter. Isso eu acho demais. Fala um pouco mais sobre isso, você poder se orgulhar dos seus filhos. Porque, no fundo, quando você fala de ninho vazio, você tem, me parece, que a contrapartida do ninho vazio é você criou filhos, criaturas, filhos, seres que estão prontos para irem para o mundo e foram. Não é? É tudo que você quer como pai ou como mãe. Criar filhos com essa competência de estarem no mundo, de terem se construído do tamanho dos seus sonhos, dos seus desejos. Né? Isso é um motivo de grande orgulho para um pai. Só que se você tem muito lixo no seu ninho de perda, porque as últimas décadas eu fiquei cuidando dessas criaturas e o que eu vou fazer agora da minha vida, não vai ter espaço para esse orgulho. Você não vai viver isso. E viver isso é muito bom. Então, é bom se você não tiver medo, porque um dos resíduos que você falou é medo. É Como é outro que é? resíduo. Como é que é o medo? Ai, medo, porque realmente eles saem de casa. Você passou as últimas décadas lidando com essa maternidade, né? Paternidade. Faz o que agora? Quantos anos você tem quando os filhos vão embora? 60, 50, mais de 50. Faz o quê? Dá medo mesmo. Dá medo, de verdade. E agora, né? E O que agora? eu vou fazer da minha vida, né? E se você deixar o medo também como resíduo no seu ninho vazio, você também não vai viver a reforma que você vai fazer no seu ninho. Não gosto desse ninho que há 3 décadas é cor-de-rosa. Eu quero ele verde-limão. Você pode fazer isso, é seu ninho. Mas só que se você tiver com muito medo, você vai ficar presa em alguma coisa. E então eu acho que essa brincadeira dos resíduos do ninho é só porque no ninho tem coisas que são do passado e que vão te puxar para lá. Você sabe que uma das filhas minha, em algum momento, saiu de casa e foi morar numa fazenda, fora de São Paulo. Bom, desespero. Tenho 3 filhos, cada um que saiu, quase que eu morri. E uma delas, na fazenda, eu fui visitar. E elas tinham um quarto, mais ou menos. Eu arrumei esse quarto dela quando ela estava fora, mas eu, assim, reformei, fiquei maravilha. Chegou lá, tanto eu fiz seduzir, trouxe essa menina de volta. Não consegui deixar ela embora, achando que era por ela, né? Lógico que não era por ela, era por mim. É. Bom, a menina se fechou no quarto meses e não olhou para minha cara, não adiantou nada. Vai embora, tá É melhor ir bom. embora do que você. Olha, eu não sei, o que eu acho é que nem querer capturar nuvens. Deixa, tem que deixar. Mercúrio, água. Mercúrio, água, nuvens, todas essas coisas são. Você tem que deixar aí, porque é um aprisionamento se você não deixa. Se você não fizer esse movimento dentro de você, esse exercício gigante de, de viver esse ninho vazio de tudo que não seja a saudade. Porque eu acho que o meu pai dizia que a saudade é um privilégio. Ele sempre dizia isso. A saudade é um privilégio porque só quem ama é que sente saudade. Ai, que bonito. É bonito, né?
Mas quando que você sente de fato saudade? Se você está tão aprisionada no seu medo, na sua perda, e tem uma outra coisa que a gente tem que dizer, né? A gente sabe que a maternidade não é feita só de fofices, né? Você acabou de dizer da sua filha que ficou meses trancada no quarto furiosa. Um dos resíduos eu acho que tem nesse ninho é a necessidade de controle. Você não acha? Isso. É Acho muito forte isso. A gente acha que é cuidado, que é amor, né? Que é controle, puro controle, né? É controle. Eu brinco, pensando em mim, eu acho que quando os seus filhos nascem, você tem que ter uma arrogância digna de Deus. De Porque achar que é eu capaz. que é capaz, eu vou cuidar dessa história. Se vier aqui uma bomba atômica, eu vou cuidar do meu filho, eu vou proteger o meu filho. Você tem que ter essa certeza dentro de você, e essa certeza é muita onipotência. Acho que você fica num estado. Depois você comenta do ponto de vista psicológico, mas eu acho que a gente vive muito tempo nesse estado de onipotência, até para poder ser uma boa mãe, um bom pai para os seus filhos. Quando você pega na mão de um bebê, eu me comovo sempre que eu penso nisso, porque você tem que pegar com uma convicção de que se abrir um buraco no chão, você vai carregar aquela criança junto com você. Essa maternidade é muito quase animal, né? Você tem que viver isso. Mas também você tem que, aos poucos, ir deixando que essa arrogância se transforme em humildade mesmo. Cada espaço que seu filho conquista é um espaço do qual você foi retirada. E é bom que você tenha sido retirada. Então, eu fico pensando que quando eles chegam no pontinho de sair de casa, você tem que estar bem humilde. Dizendo, tá bom, agora realmente eles não precisam mais de mim para atravessar a rua, não precisam mais de mim para entrar no mar, eles não precisam mais de mim para tomar injeção, eles não precisam mais de mim. Eles também não precisam mais de mim para decidir por quem eles vão se apaixonar, ou o que eles vão fazer, ou que sonho eles vão ter. Eles não precisam mais de mim, e isso não me diminui. Se você não fizer esse exercício, o dia seguinte do ninho vazio é um pior dia. Gente, vocês estão ouvindo isso? Eu acho assim, de uma preciosidade, né? Porque é muito raro e a contrapartida são assim profundas depressões, melancolias que não acabam, que levam muitos anos. Se isso tudo que a Dília está falando não se processar, porque completamente uma abertura, assim, um abrir mão, né? Nesse sentido de poder deixar embora alguma coisa que você criou com maior amor, com maior confiança para a vida, né? Que é isso que você falou. Então é tão importante porque, como eu falei, a contrapartida mesmo é doença mental, tristeza infindável, né? E é por aí, eu estou achando lindo o que você está falando, porque é muito, muito importante. Eu sinto isso. Eu acho que o grande risco desse momento é justamente você não conseguir fazer essa faxina no ninho para tirar dele tudo que não é o que você precisa se agarrar daqui para frente. Eu tenho, então, 4 filhos, todos moram fora. Eu morro de saudades deles. Mas quando um deles ia... quando o meu filho mais velho foi para a Califórnia, ele me chamou para almoçar. Quando o filho chama a mãe para almoçar, a gente já põe... É que mulher não usa gravata, mas se eu usasse, eu poria uma gravata, porque é um momento solene. E ele me chamou para almoçar, lá fui eu. E ele, mãe, então nós estamos indo para a Califórnia e eu queria, então, combinar com você a história do visto. Eu falei, não, mas eu tenho visto, eu posso ir para os Estados Unidos. Ele falou, não, permanente. Eu falei, olha, Pedro, esse projeto Califórnia é um projeto seu, não é meu. Se eu for para a Califórnia com vocês, eu
não só não vou ser uma ajuda para vocês de verdade, porque eu vou estar numa posição tão vulnerável, tão não a minha, tão não eu, tão não é o meu projeto. Então, eu acho que não tem o menor sentido eu ir com vocês. Falei, bom, mas você vai ficar aqui sozinha. Quando você tiver 90 anos, eu falei, bom, quando eu tiver 90 anos, a gente volta a conversar. Porque eu também não garanto nada daqui até lá. Mas hoje, esse é o seu projeto e você vai viver o seu projeto. E eu vou morrer de saudade. Vou morrer de saudade, gente. Não tem como não morrer de saudade. Mas eu não vou morrer nem de medo, nem dessa sensação horrível de que eu perdi a minha vida. Não Pelos quero meus morrer filhos. pelos meus Meu Deus. filhos. Não fiz nada por ter criado os meus filhos. Eu não quero morrer disso. Posso até, pensando aqui se eu devo ou não dizer que eu gostaria de morrer de saudade, talvez. Mas não de perda, não de medo. E muito menos dessa sensação de que eu não controlo mais as coisas que eu deveria controlar. Não tenho que controlar mais nada. Eu acho que quando você tem filhos que foram para o mundo, os budistas talvez diriam que você pode morrer em paz. Se você tem filhos grandes o bastante, autossuficientes o bastante para ir para o mundo, para conquistar o mundo, nossa, se pode dizer de si, agora eu posso morrer em paz. Missão cumprida. Nadei até a praia. É assim. Você acha que você está nesse ponto? Eu acho que eu nunca vou ficar no ponto de achar que esse é um bom dia para morrer, embora eu ache fabuloso como... Não, que está completo, que a missão está cumprida. Eu acho que do ponto de vista dos meus filhos, sim. Acho que tem esse momento em que você tem que entender que o que você tinha que levá-los até aqui. E você fez. E, gente, é difícil, é muito difícil. Se você pensar em tudo que você teve que fazer para que os seus filhos chegassem nesse momento e dissessem, mãe, estou indo. É vertiginoso quase. E você fez, e você conseguiu. Agora, a vida é deles. Literalmente. Deixa eu te perguntar, porque é assim, decorrente. Digamos que você acha tudo isso. Você fez o que você pôde, o que você sabia, bem feito, mas alguma coisa não deu certo lá com ele, ou ali. E aí? Aí, Aí a responsabilidade é sua? Você fez menos? Você fez mal? Deveria ai, ter feito mais? Porque eu tenho minha resposta também, mas eu queria ouvir a sua. meu Deus, eu não sei. Eu acho que a gente faz terapia várias décadas para descobrir essa resposta, né? Mas eu diria que o grande desafio desse momento, porque vai acontecer, ninguém é feliz 100%, ninguém vem com esse atestado de felicidade 100% do tempo. Você vai ter que deixar que eles mandem na dança. São eles que vão dizer, mãe, vem, mãe, fica, mãe, preciso de ajuda, mãe, olha os meus netos. Eles vão te solicitar, e isso também é uma coisa que a gente não tem o hábito de viver e que agora vai precisar aprender a respeitar. Eu tenho um amigo que diz que depois de uma certa idade os pais têm que virar bombeiros. Bombeiro é assim, bombeiro está no quartel, bombeiro não fica que nem a polícia nas ruas, patrulhando, nada, bombeiro está lá no quartel. Quando tem incêndio, alguém chama e ele imediatamente faz todas aquelas cenas de filmes, desce por aquele tubo, vai lá, pega aquela escada, em 2 segundos ele cuida dos incêndios, salva as pessoas, e o que ele faz depois? Volta para o quartel dos bombeiros e fica lá esperando o próximo chamado. Bombeiro da Adília precisa ser jovem. Para fazer isso tudo precisa ter
É, 30 anos, só é bombeiro de 30. não pode ter 60. Com 60 ele vai bem devagarzinho, Vai. mas chega, tá indo. Então, não sei, eu acho que a gente tem que aprender a ser solicitado. Deixa eu te perguntar. Qual é a sua, você? Antes disso, você tem que me dizer qual é a sua resposta. A pergunta era, você respondeu uma coisa um pouquinho diferente do que eu falei, no sentido de que se alguma coisa não deu tão certo com seus filhos, como era o seu projeto, se você se sente culpada por causa disso. Ah, entendi. Acho que talvez sim, um pouco. Mas também é um exercício você aprender a dizer para si mesma, não é sua culpa. Tem zilhões de fatores que contribuem para que convergem em cada ser humano, né? São milhões de fatores. Essa história de que a culpa é sempre da mãe é um peso gigante nas mães e, eventualmente, você me diga, por favor, se não é um peso gigante. Peso gigante nas mães, e a mãe pega pela onipotência, como se ela fosse a única a ser responsável por tudo que acontece com essa criatura. Você falou bem, são 1000 convergências. E depois de um certo momento, a pessoa é responsável por si, né? Pelos caminhos que escolhe. Então, claro que a mãe pode ficar aborrecida que não deu tão certo, e se perguntar o que eu fiz de errado. Mas, mãe, você não é tão importante. Você é quando o filho é pequeno, quando você fez tudo o que você pôde. De uma certa idade em diante, ele é responsável pelas escolhas. Entenderam, mãe? Mãe, por favor. Mães, entendam, porque isso é bem importante para a nossa sanidade depois que eles. Quando o ninho ficar vazio, esse pensamento é muito. É uma das coisas que você vai ter que pôr dentro do ninho, né? Você tira aquele monte de resíduo que não vai ajudar nada e vai pondo coisas que vão servir de travesseiro, colchão, coisa massinha. Uma das coisas massinhas é esse pensamento de que o que você... Eles são, sei lá, eles são pontos na rede influenciados por tantos fatores que e a maior parte você nem sabe. Os espaços vazios dos seus filhos, depois de uma certa idade, você não sabe mais. E um dos desafios que eu acho que é muito grande, não sei, considerando essa minha experiência de estar com todos lá fora, como é que faz para manter a intimidade? Do filho ou da gente? A nossa com eles. Como você faz para manter isso, para alimentar essa intimidade de um jeito que seja bom, que seja parte da nova vida sua e deles? Esse é um grande desafio. Eu acho que ninguém tem receita nem respostas. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu mais amo é que uma vez por semana as minhas filhas e eu, a gente se reúne, cada uma está num canto. Isso é importante. E a gente se reúne para ver um filme ou uma série. Então a gente vê cada uma no seu canto e depois comenta e fica conversando enquanto isso. Esse é um momento precioso. De um encontro, né? Um encontro. Pelo menos, sei lá, de vez em quando, uma vez por semana. Eu acho também, alimenta, né? Alimenta. O meu neto, esse que mora na Califórnia, resolveu inventar um clube de leitura para os pais, os tios, quem quiser, os avós e tal, para ler um livro chamado Percy Jackson and the Olympians. E é um livro que ele está lendo. Vale qualquer coisa no clube do livro dele. A gente se reúne no WhatsApp. E vale qualquer comentário, spoiler, não tem problema. A única coisa que não pode é alguém ler mais rápido do que ele, porque ele tem 9 anos e ele está muito orgulhoso de ser uma criatura que lê muito rápido. Então, também é um encontro possível. E a gente vive num momento, Silvia, que isso eu acho uma coisa legal de falar, porque
A gente vive num momento onde essas coisas são possíveis. Quando eu morei fora, com 20 e poucos, uma carta levava 11 dias para chegar. Pois é. Hoje não. Então a gente tem esse privilégio de poder fazer esses encontros em formatos, no mínimo, peculiares. Mas vamos aproveitar, né? Deixa eu te perguntar, já falamos de filho para danar. É verdade. Vamos mudar de assunto. Olha aqui. O que você... Enfim, você é uma pessoa antes do seu tempo. Quando você começou na internet, não existia isso. Já estava ali, ninguém nem sabia o que era isso. Você deixou o cabelo branco antes do tempo, né? Completamente. Conta um pouco desse processo, né? Porque é muito peculiar, é muito corajoso, é muito fora do tempo. Como é que? Porque você é uma pessoa muito peculiar, né? Muito fora do comum, fora do padrão. Acho que não. Eu espero que não. Ah, É nesse sentido de novidade. A novidade eu acho que não te espanta, né? acho que talvez seja, os astrólogos diriam, é porque eu sou Áries com Áries no ascendente, ou seja, o começo de todas as coisas sempre é fascinante. Mas eu acho também que eu sou, nós, de modo geral, mas vou falar por mim, eu me considero bem filha da minha geração. Assim, eu, eu não fui criada para ser prêmio Nobel. Eu acho que o maior sonho dos meus pais era que eu fizesse um lindo casamento, fosse uma noiva deslumbrante e que eu tivesse filhos lindos e ficasse feliz para sempre. Esse era o sonho dos meus pais. Então, quando eu comecei a dizer sim para coisas que não eram bem, que não faziam muito que estavam meio fora desse De script, modelo. desse modelo, eu fui aceitando um pouco as coisas que estavam acontecendo e dizendo sim. Eu lembro que quando me chamaram para fazer isso que eu faço até hoje, que eu sou apaixonada, era assim: Adília, tem uma coisa aí que me chamaram para fazer uma história chamada Site. Você não quer ir comigo? Tá, eu vou. Acho que o padrão que os meus pais tinham escolhido para mim era tão diferente daquilo que eu era, que que dizer sim era uma forma de sobrevivência. E aí foram acontecendo essas coisas. Mas também o assunto mulher, como jornalista, sempre foi meu assunto do coração. Assim, eu lembro que em 1987 eu ganhei um livro chamado As Velhas. Olha, Mas não era uma ficção, era A Velha, na verdade, não era plural. Era A Velha e era acho que era Barbara Walker, a autora, uma antropóloga maravilhosa, maravilhosa, que falava sobre essas peculiaridades do envelhecimento. Eu me apaixonei tanto por esse tema. Mulheres, velhice, mulheres e velhas. E desde então, esse é um tema do meu coração. E acho que aí eu fui buscar coisas que falassem mais com o meu coração e menos com as coisas que eu tinha aprendido que eu deveria fazer, ou ser, ou me comportar. Fui buscando um pouco essas transgressões, acho. é uma expressão muito sua, né? Fora do script, né? O envelhecimento fora do script. Como é que é isso na sua vida, né? No cotidiano da sua vida, fora do script, e na relação afetiva, amorosa? Eu acho que a gente envelhecer, a gente precisa rasgar o script, porque eu estou olhando agora para você na minha frente. Você seria impensável há 30 anos atrás, pensa. Como era sua É, mãe, era né? diferente. Acho que a gente está envelhecendo de um jeito único.
As pessoas estão envelhecendo de um jeito único. E para a gente, talvez, se permitir viver isso na sua plenitude, a gente vai precisar rasgar os scripts, porque nada do que eu aprendi sobre velhice, pelo visto, combina com o que eu estou vivendo agora. Nada. Então, rasgar o script é justamente, vamos envelhecer do jeito que a gente conseguir, do jeito que a gente puder, do jeito possível e novo, porque é novo. Pelo menos nós, pessoas urbanas aqui em São Paulo, enfim, isso claro, tudo é cenário, né? Nós, nesse cenário que nós estamos, a gente pode rasgar o script, porque, de fato, a gente vai precisar de outros recursos e outras ferramentas para dar conta dessa fase da vida. O que é? Dá um exemplo de rasgar um script no social, no amoroso. Como é que é rasgar um script? Você já falou um pouco, mas entra um pouco nisso. Olha, eu acho que rasgar o script bom. Vou dar um exemplo. Outro dia eu estava comentando uma amiga muito jovem se separando e tinha uma discussão de, nossa, será que eu gostaria de morar numa outra casa, diferente da casa dele? Morar em casas separadas? Eu falei, olha, por que não? Por que não? Os filhos precisam, de fato, de um projeto de família. Precisam mesmo. Esse projeto de família não necessariamente tem nome, endereço e telefone. É um projeto que você vai adequar, você vai construir com a sua cara, com o seu jeito. Mas eu não consigo me imaginar casada de novo, morando com alguém de novo. Nós temos casas separadas. E isso é muito bom, é muito bom. Mas para você aceitar isso com naturalidade, você precisa também construir isso dentro de você. Porque senão você fica com modelos que são emprestados de alguém, não é seu. Ah, não, mas eu só vou ser feliz se eu casar de novo numa festa de novo, de noiva de novo. Não precisamos mais. Eu não acho que a gente... Ou se você precisa, ótimo, vá viver isso. Mas isso já não é mais um script, não tem o peso dos modelos que a gente trouxe na mala, sabe? Eu acho que é meio por aí. Não sei se foi um bom exemplo, mas eu lembro que a minha avó morreu com 102 anos. Quando ela tinha 50, que também é uma conta que a gente nunca faz, quantos anos tinham os nossos avós, os nossos pais, quando, né? As pessoas, cada vez que ela levantava, alguém tinha que sair do lugar onde estava para segurar o cotovelo dela. Ela tinha 50, né? Eu tenho 69 e ninguém segura o meu cotovelo. Não há a menor chance disso acontecer. Rasgou o script, não tem mais script. Você sabe que eu vi agora, outro dia veio um ator de novela, um bonitão. Bom, enfim, não lembro o nome dele porque eu não lembro. E ele entrou na faculdade agora, acho que entrou na PUC para fazer, enfim, ele tem mais de 50 anos, é um homem que teve maior sucesso como ator. Sabe quem é? Eu sei, mas eu não vou lembrar o nome, Não claro. lembro o nome. Lembrar nome não é um sinal de que você não merece estar no mundo. É só não lembrar nomes. Pronto, acabou. Viva com isso. Isso. E aí vocês devem lembrar. E aí estava todo mundo espantado que aos 50 anos ele foi fazer faculdade. Gente, quer dizer, realmente parece que isso é assim, rasgou o script. Mas é tão chocante, né, pra gente? Quer dizer, você estudar e conhecer, enfim, mas parece que é mesmo, né? Não é habitual uma pessoa com sucesso, com nome, né? Com nome profissional importantíssimo, fazer essa coisa. Então, ele rasgou o script, né? Legal, parabéns. Parabéns que rasgou o script. E o momento do ninho vazio, assim como vários momentos na vida da gente que são
momentos de virada, de encruzilhadas, de alguma coisa muito nova pode começar naquele momento fértil, momentos férteis. O Ninho Vazio é um momento muito fértil, porque se você rasgar os scripts, você consegue dar um novo tom para a sua vida, fazer outras coisas. E você não sabe ainda o que você quer fazer, mas é bom deixar uma margem de recolhimento para você também entender o que é que eu gostaria de fazer. Será que era para a faculdade que eu queria voltar? Por que não? Claro. Volte. É isso. Eu acho que o Ninho... E aí, Silvia, eu acho que é uma coisa que a gente pode falar, porque para não parecer que a gente fica numa tecla muito do positivo, eu nunca imagino que as coisas não vão ter dor. Elas sempre têm, né? O pacote da vida vem com dor, vem com sofrimento. Saudade dói, dói. Ter que fazer essas escolhas a essa altura da vida, dói. Dói. Você não vai fazer? Vai. Vai. Eu acho que aí você paga, né? Se você não faz, é um preço. Se você faz, é um preço, não tem jeito. Aí você vê qual o preço que você quer pagar, né? De não ir atrás daquilo que é importante, né? E em nome de uma tradição, de um script pré-determinado, né? Você resolva, né? É. Up to you, né? O sofrimento, eu acho que ele está em tudo. Eu não consigo, olha, não consigo imaginar nada que seja isento de sofrimento. Mas eu gosto de também imaginar que eu vou viver a minha vida rindo todos os meus risos, todos os que tiver para eu rir, eu vou rir e vou chorar todas as minhas lágrimas também. Não dá para dizer uma coisa ou outra. Eu acho que isso não existe. Porque então não é uma fantasia, não é uma coisa, vai ser tão bonitinho. Não vai ser tão bonitinho. Não, não é para ser bonitinho. É talvez para ser intenso, é para ser verdadeiro, é para ser bom, de fato. Mas não necessariamente Cor-de-rosa. Cor-de-rosa e bonitinho, né? Te dá conta de uma coisa, duas coisas que queria. Temos tempo? Acho que temos. Temos. Queria que você falasse do Clube dos Escritores, que é uma fundação sua, é um projeto seu. É mais ou menos. Assim, uma das aprendizados do pós-Ninho Vazio, eu acho, pelo menos, sabe a música dos Beatles? With a Little Help from My Friends. Inclusive a Silvia. Eu acho que esse é um momento em que você e seus amigos viram de novo uma turma. E esse Clube dos Escritores é um espaço de escrita e de leitura na web, é um site, e só para escritores maiores de 50, porque ele tem quase 20 anos. E ele, por isso, maiores de 50, porque era a idade que a gente tinha quando ele nasceu. Agora somos todos muito maiores do que 50. E ele é um... o que dá para sentir é o desejo e a competência de expressão que tem essas pessoas mais velhas. E uma outra coisa que nasceu na pandemia é que o clube, durante a pandemia, ele existia antes, existiu depois também, graças a Deus, mas durante a pandemia, as reuniões do clube começaram a ter um outro sentido. A gente faz saraus, um sentido muito mais de náufragos. Sabe, era uma reunião de gente tentando entender o que estava acontecendo conosco, uma reunião onde você podia pôr suas perplexidades, porque você está escrevendo sobre isso. Então, foram encontros de uma riqueza. A Silvia faz parte, mais do que parte. Ela é da turma da fundação.
Pois é, com maior satisfação, né? Então, acho que o clube tem esse papel importante de dar um caminho de expressão para as pessoas mais velhas. Porque uma das coisas que, isso não sou nem eu que estou dizendo, todo mundo que fala de ninho vazio fala muito disso, de você tentar recuperar outras paixões. Escrever é uma, ler é outra, nadar é outra, não sei, ir para a escola, aprender outra coisa, voltar para a universidade, mas é importante que você tenha, se permita buscar isso. E esse clube tem essa função de ser essa tela em branco onde a gente pode escrever o que vier na cabeça. Isso é um desafio. Você pega uma tela em branco, é um desafio muito bom, muito incrível, muito assustador, né? Como é? A tela em branco é uma boa metáfora da vida também, né? Exatamente. Fala do seu livro. A Dília vai sair um livro maravilhoso, maravilhoso, porque eu conheço, chamado As Velhas. Conta pra gente. As Velhas é um projeto que nasceu na pandemia e é uma primeira experiência minha com ficção e eu adorei fazer. E vai sair agora, vai ser publicado pela editora Jandaíra e deve estar chegando em junho, em algum momento de junho. Então, mas se alguém estiver buscando velhas cor-de-rosa e alegrinhas e fofinhas, não vai encontrar no livro. Eu nem sei se elas ainda existem, elas me parecem essas velhas cor-de-rosa, de coquinho, sabe coquinho? Não, eu não conheço mais nenhuma velha assim. Tem. Tem? Ai, ainda tem. Tá bom. Agora eu acompanhei, né, Dília? Acompanhei esse processo todo da Dília, foi durante a pandemia. Cheguei um pouquinho mais tarde, mas acompanhei bem e muito lindo, porque elas brotavam, né? Elas brotavam e são umas velhas todas conectadas. São incríveis. Velhas de 55, 60 anos, né? Não são, não tem 80, né? Tem uma Tem outra. algumas que têm até 100, mas são... É tudo que hoje a gente põe nesse pacote chamado velhas. Velhas é o quê? A gente tem que definir isso também. Pois é. Mas, enfim, tem mulher de 50 anos, né? Tem. Tem. Então... 50 e poucos. 50 e poucos. Jovens. Jovens. Mas, assim, foi uma coisa linda, porque você vê nascendo, né? Foi uma experiência incrível. Nós temos, paralelo ao Clube dos Escritores, a gente tem um grupo de escrita, do qual fazemos parte. Aí você vê como é o processo e como é realmente você abrir espaço para o novo, né, Adília? Que eu acho que só pôde fazer isso quando abriu um espaço dentro de você, depois que tudo isso que você contou aconteceu, né? Acho que não tem como... Tem uma historinha também, acho que budista, que diz que na xícara cheia não cabe mais nada, né? Então, só para voltar para a imagem do ninho vazio, se o seu ninho estiver cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de medo, cheio de necessidades, de controle, não vai caber nada. Não vai caber sua próxima aventura. E a próxima... Gente, não pode esquecer o Rabino. A vida começa quando os filhos saem de casa e o cachorro morre. Essa vida que está começando é o quê? Tem que, né? Cavar, tirar tudo. Tira tudo e depois vai para ela. Mergulha nela. Dília, uma última palavra. O que você diz para nós? Eu acho que a coisa mais alentadora hoje é você pensar que você... É muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo é muito importante você se perceber como uma pessoa que vai ter que ter o compromisso consigo mesma de rasgar esses scripts. Porque não é isso que a vida está pedindo de nós.
eu acho que é muito essencial que a gente consiga se permitir isso. A gente, a velhice é um fenômeno hoje planetário, uma nova velhice, fala-se de novos velhos, uma nova velhice, fala-se de envelhecimento ativo, mas por trás de todas essas palavras, por trás de todas essas bandeiras, tem uma coisa que é: nós estamos ficando velhos de um jeito novo. Então, o que a gente vai fazer com isso? Não é ao mesmo tempo um imenso compromisso com você mesmo, com as pessoas, seus pares, com esses amigos que estão vivendo. Também, uma coisa que eu li que eu acho demais: pela primeira vez a gente está envelhecendo coletivamente. Antes, quem chegava em 100 anos era lembra aquela pessoa que viveu até os 100 anos? A minha avó, que morreu até os 102, era um assunto na família. Hoje, muita gente está vivendo assim. Então, uma das experiências que as pessoas dizem que chegam com 100, não tem mais ninguém, não vai mais ser verdade. Talvez você chegue com 100 e o seu vizinho também tenha 100. Isso é uma possibilidade nova. Isso para mim é sempre muito interessante, porque com isso eu tenho pelo menos 20 anos, 25 anos na frente para eu chegar aos 100. Bom, se eu não coloco alguma coisa muito interessante nesses 25 anos, eu vou morrer de tédio. Não vou morrer, vou ficar 25 anos entediada, né? Então eu tenho alguma coisa, né? Um desafio, o que eu faço da minha vida, mais 25 anos, que que seja uma vida para valer, ou então não vale a pena. Ou então é para morrer de tédio. Morrer de tédio. Quer dizer, já que a gente vai morrer de qualquer jeito, mas morrer de tédio, gente, Ninguém dá. merece. Não, ninguém merece. Como você, como dizem os nossos filhos, ninguém merece morrer de tédio. Até porque não é o caso, né? O mundo é muito interessante, muito grande, muito cheio de coisas. Nossa, tem muita coisa para fazer. Dira, muito obrigada. Obrigada a você. Muito bom, adorei. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho assim que foi incrível o que a Dira falou hoje, assim, do ponto de vista psicológico, muito interessante, muito bom, muito amoroso. Obrigada mesmo. Imagina, obrigada a vocês que estão assistindo. Muito bom estar aqui.